Olá, bom dia pessoal. Vamos iniciar mais uma evangelização hoje, dia 4 de setembro de 2022. Então, nós estamos realizando essa evangelização virtual com crianças e jovens, levando o projeto Mocidade Espiritualista Ismael Ramos. Então, o nome da nossa evangelização, o nosso estudo do Evangelho, se chama o Projeto Espiritualista ou Grupo Espiritualista Ismael Ramos. Então vamos iniciar a nossa evangelização de hoje. Lembrando que vamos deixar na descrição desse vídeo o link do Telegram para que possamos fazer uma lista de alunos. Vocês botam o nome de vocês, a idade, onde vocês moram, o bairro, a cidade e também o nome da casa espírita. Se não estiver frequentando, participando de alguma casa, não tem problema. Bote seu nome, sua idade e também o seu WhatsApp, que nós vamos interagindo, vamos aprendendo e quem sabe nós estejamos ao vivo na internet estudando o Evangelho. Então essa evangelização é para que todos possam participar e aprender juntos. Então, vamos iniciar com uma oração. Agradecemos a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e agradecemos a Ele por tudo, pelo dia de hoje, pela família, pelo que a gente tem em casa, pelo que a gente não tem e que abençoe toda a terra, porque nenhum de seus filhos estão desamparados. E nós, nessa evangelização, junto com Ismael Ramos, estamos aprendendo e se melhorando um passo de cada vez. E assim, iniciamos essa evangelização com muita paz. Assim seja. Então, nós vamos iniciar nossas evangelizações sempre com um versículo bíblico, um ensinamento que Jesus trouxe. Então ele diz o quê? Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. É um ensinamento que Jesus trouxe e está no versículo bíblico em Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. E essa versão, essas letras, essas palavras são escolhidas pelo espírito Ramatiz, que é um espírito que trabalha muito com o povo do Oriente, lá na região Oriente do planeta Terra. Mas ele trabalha em várias religiões. Então ele escolheu essas palavras para a gente refletir esse ensinamento que Jesus trouxe. Que a gente não queira para os outros o que a gente não quer receber. Então, se você, na vida, quer ser respeitado, pratique o respeito, respeite as diferenças, as crenças dos outros, a sexualidade dos outros. Respeite para ser respeitado. Faça o bem, que o bem chega. O universo nos dá em troca naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. É a energia que a gente gera. Se é saúde ou doença, que começa pelo pensamento, o universo vai dar em troca. É a lei de ação e reação. Nós agimos e Deus, nosso Pai, reage através das leis. E tudo é ensinamento. Então, um dos maiores ensinamentos que Jesus trouxe é esse. Não faça aos outros o que não quer receber. Vamos para a historinha de hoje. É a história da canoa. Ela está na página do Facebook chamado Gotas de Paz. No final dessa história vai ter a fonte. Então, a canoa.
Em um largo rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora. Como quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro. Então, o advogado, ele, como gosta de falar muito, ele vai e pergunta ao barqueiro. E nós trouxemos aqui umas imagens ilustrativas, né? A canoa e a imagem de um advogado. Então, vamos ver o que o advogado ele pergunta ao barqueiro. O barqueiro que vivia levando as pessoas de um lado para o outro daquele lago, né? Daquele largo rio. Então, o advogado ele pergunta: companheiro, você entende de leis? O barqueiro responde: não, respondeu o barqueiro. E o advogado compadecido: é uma pena, você perdeu metade da vida. Ou seja, segundo o advogado, aquele barqueiro ele perdeu metade da vida porque o barqueiro não entendia nada de leis, os direitos, os deveres. E por esse conhecimento do barqueiro não saber, o advogado foi lá e julgou. Ele julgou o barqueiro, dizendo que ele tinha perdido metade da vida, só porque não conhecia as leis civis, que era o trabalho do advogado. Mas todos nós podemos conhecer um pouco também das leis. Então chegou a vez da professora. A professora, muito social, entra na conversa. Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, respondeu o barqueiro. Que pena, condói-se a mesma. Você perdeu metade de sua vida. Né? Então a professora disse: que pena, que triste, que você perdeu metade da vida porque não sabe ler nem escrever. Então a professora também julgou aquele rapaz, só porque ele não conhecia, ele não sabia ler nem escrever. Nisso, para encerrar a nossa historinha, nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. O barqueiro, preocupado, pergunta: vocês sabem nadar? Não, responderam o advogado e a professora rapidamente. Então eles gritaram quando o barco virou: não, não sabemos nadar. Então disse o barqueiro: então é uma pena, vocês perderam toda a vida. E agora vem a moral da história. Não há saber maior ou menor. Se a gente sabe ler ou escrever, se entende de lei, se entende de medicina, de engenharia, se sabe consertar carro ou computador ou celular. Não há saber maior ou menor. Há saberes diferentes. Está incluso aqui também, não importa se a gente entende de gastronomia, de fazer comida, ou de moda, que tem uma lojinha de roupa. Não há saber maior ou menor, há saberes diferentes. Pense nisso e valorize todas as pessoas com as quais tenha contato. Cada uma delas tem algo de diferente a nos ensinar. E então isso está na página do Facebook Gotas de Paz. Gotas de Paz. Então, há saberes diferentes. Cada um tem sua religião, cada um tem sua opinião, seus conceitos, seus hábitos, seu jeito de viver, os seus gostos.
Então ninguém é maior ou menor do que ninguém. A gente não pode querer ser mais do que os outros, pisar nos outros, ou também achar que é fraco, que é fragilizado, que é menor, acha que é coitadinho. Não. Todos nós somos iguais, espíritos imperfeitos que reencarnamos várias vezes para evoluir intelectual, o conhecimento, a razão, e também evoluir a parte moral, o sentimento, o amor. Então a gente vai evoluindo pelo amor que a gente vai sentindo. Cada vez mais a gente vai sentindo e compreendendo o amor e praticando, ensinando os outros, compartilhando o pouquinho que a gente sabe, mais a gente vai evoluindo espiritualmente. Evoluir, progredir, não é acumular riquezas, ter muito conhecimento, diplomas, viver de aparências. A gente evolui pelo amor, pelo sentimento, pelo que a gente sente, não pelo que a gente pensa. Pensar é uma coisa, sentir é outra. Então que possamos sentir cada vez mais solidariedade, compaixão, fraternidade, tudo de bom que Jesus nos ensinou no Evangelho. Ele é o caminho, ele é o exemplo que a gente deve seguir. Então cada um tem sua crença, tem sua religião, sua prática, maneira de viver. A gente deve respeitar. Podemos até orientar algumas coisas, fazer, ajudar até onde pode, mas cada um vai caminhar com os próprios pés. Ninguém tem que forçar ninguém a mudar de religião, mudar a profissão. Não, cada um tem sua vida. Os pais e os pais e os filhos não podem mudar as coisas. Os filhos também não devem ser rebeldes, faltando com respeito os mais velhos. Nós temos que respeitar os mais velhos. Não gritar, falar na mesma tonalidade de voz, ser uma pessoa justa, sempre se corrigindo. Primeiro a gente tem que se melhorar, fazer a reforma íntima, para que assim a gente possa dar um exemplo. A gente não pode falar uma coisa e não fazer. Isso a gente fala para os filhos e também para os pais. Os pais que são mais cobrados pela educação que devem dar. Né? É como um pai ou a mãe que come doce e diz para o filho parar de comer doce. Esse ensinamento não vai dar certo. O filho que fica muito tempo na internet, podendo estudar, trocar o celular pelo livro, procurar aprender a ler e escrever. Até um tempo atrás, e dependendo da escola e também do aluno, nós, com 7 anos de idade, mais ou menos, 5, 7 anos, a gente já aprendia a ler e escrever, porque o professor ensinava direitinho, o aluno também se empenhava em aprender. Hoje nós vemos muitas crianças com 10 anos, 12 anos de idade, ainda não sabe ler nem escrever. Às vezes tem tudo, uma família que tem condições, uma escola privada, tempo integral, mas aí depende de várias coisas. Depende da escola. Eu particularmente aprendi em escola pública. Uma vez me botaram em uma escola privada, eu desaprendi. Eu desaprendi ler e escrever numa escola privada. Então, quando me botaram novamente em uma escola pública,
O professor é empenhado em nos ensinar e eu empenhado em aprender, não ficar bagunçando na sala de aula, não jogando bolinha de papel, não atrapalhando a aula, procurando aprender. Então a gente aprende e reaprende. Depende do aluno, depende da escola, depende de quem está ensinando. E também depende da educação que começa dentro de casa. Eu só saía para brincar com os coleguinhas, brincar de carrinho ou outras coisas, né? Tem aquelas brincadeiras, tica-tica, esconde-esconde. Acho que tem uma tica-gelo, não lembro. Brincar de biloca, de cartas, dominó. Eu gostava muito do joguinho Resta 1. Então, eu só podia sair para brincar se eu estudasse antes. Então, a educação começa dentro de casa, por incentivo dos pais. E se os pais não dão exemplo, nós, os filhos e netos, vamos atrás, vamos buscar crescer. Tem hora de brincar, tem hora de jogar no celular, tem hora de ficar vendo YouTube, conversando com os amigos. Tem hora para tudo. Mas a gente não deve deixar de lado o estudo. Tudo deve ser através de estudo e também de trabalho. Então a gente, mesmo criança, adolescente, jovem, a gente tem que aprender desde cedo as condutas morais para a gente ser uma pessoa melhor, como ensina Jesus. Aprender a ler e escrever, aprender a pegar ônibus, saber a parada, conhecer a parada que pega o ônibus, a parada que desce, conhecer a cidade, para a gente crescer uma pessoa independente, procurar ser uma pessoa ser independente desde cedo, não ficar dependendo dos pais o tempo todo. Tem gente ficando de cabelo branco, vivendo na casa dos pais, às vezes dando trabalho, e não pode. Então, aprender desde cedo, lavar a louça, varrer a casa, ajudar os pais, que eles também cansam. Estão cansados de muitas coisas. Já estão ficando velhos e a gente tem que ajudar eles. Aprender a lavar roupa na mão, seja na máquina, né? Então, desde cedo a gente pode aprender a lavar roupa na mão, aprender essas coisas, para quando precisar a gente já saber fazer. Então é isso. Foi a historinha de hoje, a evangelização, né? A historinha da canoa. E a passagem bíblica foi essa, Mateus 7:12. Então essa foi a nossa evangelização de hoje. Lembrando que está na descrição desse vídeo o link do Telegram e lá vocês podem copiar os dados para preencher e manda no privado dos administradores do grupo. Então lá a gente vai fazer uma lista, preencher um formuláriozinho básico, simples, para quem quer participar da evangelização. Ok? Então quando a gente tiver os alunos, pelo menos um ou dois ou mais, nós vamos fazer os estudos online. Todo mundo ao vivo, um falando com o outro, tirando dúvida, aprendendo junto. E quando chegar o dia, nós vamos também assistir filmes espíritas, filmes sobre Jesus. Tudo para ser uma pessoa melhor, ok? Então agradecemos a Deus, nosso Pai,
por essa evangelização de muito aprendizado, porque estamos aprendendo nós, os encarnados e também os desencarnados. Porque todos somos irmãos, independente de crença, independente das dimensões espirituais, nós todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, e que só o amor pode nos guiar, hoje e sempre. Assim seja.